Bom dia para todos. O dia tem 24 horas. Então, se você está ouvindo a nossa aula de tarde, de noite, também bom dia para você também. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer meu grande amigo Alberto Negri. Um dia eu dei um conselho na nossa aula que quando você estiver ajudando a sua esposa em casa, aproveite o seu tempo também fora cumprir a mitzvah de ajudar a esposa em casa. Você pode ganhar mais uma mitzvah no pacote junto, sem perder, sem ter que gastar mais tempo com isso, que é assistir a nossa aula enquanto você está lavando louça em casa. E o Alberto me mandou uma foto que ele estava fazendo isso na prática. Estava lavando louça com a nossa aula, me fez o dia. Sempre a gente dá conselhos, mas é um orgulho muito grande, super naches, quando alguém faz isso na prática. Então escolha, Roberto, e nunca percam, ou seja, fazer uma mitzvah nunca é uma perda de tempo, mas quanto mais se você pode ajudar em casa ouvindo as nossas aulas. E já que o assunto é ajudar em casa, e o principal de uma casa é a louça, é lavar as panelas, cozinhar, e mesmo que dizem que homem na cozinha é perigo constante, mas se o homem não está na cozinha, aí o perigo fica maior ainda. Então, vamos falar sobre um assunto ligado à ajuda na cozinha, que é o assunto da shchita. Essa pergunta me foi feita pela comunidade judaica da Rondônia, e se é possível uma pessoa que não é judeu ele fazer uma shchita, se ele sabe, ele fez o curso, vamos dizer, dar um exemplo bem extremo. Esse menino, ele cresceu numa família judia religiosa, ele foi estudar na Yeshiva, tirou diploma de rabino, tirou diploma de shohet, e depois ele descobriu que a mãe não era judia. Um exemplo, mas ele sabe fazer shchita, ele fez o curso, ele fez tudo. Será que é permitido para ele fazer shchita ou não? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, inventar uma máquina que ela faz a shchita melhor do que qualquer judeu. Ela faz certinho, você digita lá todo o Shulchan Aruch, todas as leis de shchita na máquina, ela afia a faca certinho e ela faz a shchita certinho, melhor do que um ser humano. Será que é permitido para a máquina fazer a shchita? Então, essas duas perguntas. E a resposta para isso é simples. Tem coisas na Torá que a base delas é uma base técnica, e que muitas vezes nossos sábios colocaram em cima disso um decreto porque aquilo estava dando problemas. Então, por exemplo, fazer pão é um assunto técnico. Tanto um judeu quanto um não judeu, quanto uma máquina, podem fazer o pão. Nossos sábios, na época da Mishnah, eles decretaram que, por causa que tinham lá pessoas, judeus se casando com mulheres que não eram judias, ou ao contrário, então eles decretaram para a gente não tomar vinho feito por alguém que não é judeu, da gente não comer uma comida feita por alguém que não é judeu, contanto que fosse uma comida importante, tipo que é servida na mesa de um rei. Não estamos falando sobre sucrilhos com leite, coisas assim, tipo uma carne, uma batata, e que essa comida não teria como comer ela crua. Se fosse uma coisa que dava para comer crua, não entra
não recai essa lei sobre ela. Então essa lei se chama Bishulakum. Bishulakum quer dizer o que alguém que não é judeu cozinhou. Se está dentro dessa classificação, se é uma coisa que seria servida na mesa de um rei e que não tem como comer crua, a gente não pode comer. A segunda coisa é o vinho de quem não é judeu, porque eles chacoalhavam o vinho na época antiga e ofereciam isso para idolatria. E a gente vai ver a diferença entre o pão que eles decretaram também naquela época, que não podia comer pão feito pelos não-judeus. Depois eles voltaram atrás, eles viram que reavaliaram esse decreto, e tudo que é decretado aqui embaixo é decretado lá em cima. Na hora que eles reavaliaram, eles voltaram atrás do decreto. Nessa hora também, esse decreto lá em cima é mudado. De acordo com o que eles mudaram aqui embaixo, é mudado lá em cima. O fato deles terem querido proibir um pão que é feito por alguém que não é judeu, e depois terem permitido, o fato deles terem proibido e depois terem permitido de novo, fez uma diferença na Lahá, que a gente vai chamar esse pão que é feito por alguém que não é judeu, vamos chamar isso de Pat Akum, que mesmo quem está acostumado a comer o Pat Akum no meio da semana, quando chega no Shabbat é melhor comer um pão que um judeu fez. Nesse caso, o que é considerado um judeu nesse caso, sendo que a pessoa que profana Shabbat, a pessoa que não guarda Shabbat, sendo por motivos de falta de informação, tipo, ele nunca ouviu falar que tem um mandamento assim, ou qualquer outro motivo, essa pessoa que não guarda Shabbat, em relação a isso, ele também não é considerado um judeu, ou seja, ele é chamado de não judeu em relação a isso. Quer dizer, em tudo ele é sim judeu, só que em relação a isso, sendo que é um decreto dos sábios da Mishnah, a pessoa que não guarda Shabbat também, mesmo sendo judeu, se ele cozinhou alguma coisa que seria servida na mesa de um rei e não teria como comer isso cru, a gente não poderia comer. Então, de uma maneira geral, esses são os decretos dos nossos sábios em relação à comida. De uma maneira bem genérica, assim, porque tem muitas coisas que a gente vai estudar depois, só que vamos dizer isso de uma maneira bem genérica. Agora, a Shchita, o abate kasher não está nessa regra, não é uma coisa instituída pelos nossos sábios. O abate kasher é uma coisa muito profunda. É um mandamento da Torá, que a fonte desse mandamento é os sacrifícios que eram feitos, sacrifícios de animais. Ou seja, quando Deus criou o mundo, e a gente fala sobre o ser humano de uma maneira geral, sobre Adão e Eva, e todas aquelas 10 gerações entre Adão e Eva e o dilúvio, e a Arca de Noé, era proibido para eles comerem carne. Então, originalmente, o homem foi criado para não comer carne. Só não conta nada para os vegans, né? Que eles vão se aproveitar disso para falar, olha, que a gente não quer dar argumento lá, mas o original da criação do homem é não comer carne. E depois do dilúvio, foi permitido para o ser humano para comer carne, com uma restrição que não poderia comer um pedaço de um animal vivo. Então, tipo assim, para alguém que não é judeu, tem um problema. Quando o animal é morto de uma maneira, Deus me livre, leva uma cacetada na cabeça, o coração ainda está batendo, e esse animal entra numa máquina que corta ele em pedaços, aí entra nessa proibição, até para quem não é judeu, de não poder comer partes de um animal vivo.
E nossos patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob, eles cumpriram toda a Torá antes dela ser dada. Deus mostrou para os nossos patriarcas que vai ter a entrega da Torá, o que está escrito na Torá. E Abraham, ele já fazia Shechitá, Isaac fazia Shechitá, Jacob fazia Shechitá. E isso continuou até a entrega da Torá. Então, até a entrega da Torá, um judeu, ele fazia Shechitá certinho como precisa, porque eles receberam essa tecnologia dos nossos patriarcas. Moshe Rabbeinu falou que vai ter a entrega da Torá e vamos fazer uma grande festa, Deus vai entregar a Torá. O que foi essa entrega da Torá? Na hora que Deus entregou a Torá para esse mundo, ou seja, nós ouvimos de Deus os primeiros 2 mandamentos. Depois o povo falou para Moshe, olha, a gente não consegue, a revelação está muito grande. Fala para Deus, fala para você, e você repassa para nós. Aí os outros 8 mandamentos, Moshe Rabbeinu falou, e Deus fez a voz dele ser ouvida por todos. E nesse ato da entrega da Torá, nesse acontecimento, nesse episódio, não sei como falo em português, houve uma transformação no mundo. Antes da entrega da Torá, a santidade do mundo de cima, ela não impregnava o mundo de baixo. Se você fizesse uma mitzvah com um objeto, o objeto não ficava sagrado. Depois da entrega da Torá, mudou esse status. Teve uma união entre o mundo de cima, o mundo espiritual e o mundo material. Então, quando você faz uma coisa nesse mundo, você faz uma diferença. Você faz uma fusão entre o espiritual e o material. E a consequência disso foi que o povo de Israel recebeu status, aí se torna o povo escolhido, vamos dizer, na prática, né, que Abraão Avinu também, ele é o primeiro judeu. Mas aonde isso acontece na prática, uma diferença entre alguém que é judeu e alguém que não é judeu, com a entrega da Torá. Por isso, toda a comida que eles tinham feito para comer nessa festa da entrega da Torá, toda a carne que eles tinham feito abate, deixou de ser kasher por causa disso, porque eles agora se tornaram judeus. E o que essa mesma pessoa tinha feito de shechitá ontem, não valeu para hoje, que hoje ele já recebeu um status, recebeu um upgrade. Ele já era judeu antes. Abraão Avinu também é considerado judeu, porque Deus fez com ele um pacto, pediu para ele fazer circuncisão, mas agora teve um upgrade espiritual. Aí eles passaram de 7 mandamentos para 613, e nesse momento todas essas pessoas, judeus religiosos que saíram do Egito, tribo de Levi, com Moshe, Aaron, todas as pessoas importantes, todo mundo que tivesse feito uma shechitá um dia antes, quer dizer, shechitá é o abate kasher do animal. Então toda a comida que foi preparada um dia antes, que eles mataram o animal de maneira kasher, certinho como manda a Halachá, aí na entrega da Torá, essa shechitá já não estava aceita por Deus, e eles tiveram que comer só comidas de leite. Então você imagina, e no outro dia eles fizeram a shechitá, aquele dia da entrega da Torá era Shabbat. No outro dia eles fizeram a shechitá, e a mesma shechitá que fizeram um dia antes de receber a Torá, fizeram um dia depois, e um dia depois estava kasher, porque ele já, eu não gosto de falar assim, tinham se tornado judeus, porque eles já eram judeus antes, só que aí receberam um upgrade. Então, antes da entrega da Torá, uma pessoa que não é judeu, se ele fizesse a shechitá certinho, essa shechitá seria válida, como fizeram os judeus até a entrega da Torá. Com a entrega da Torá mudou o status,
o mundo espiritual e o mundo material se fundiram. Mudou o status, já não era mais o suficiente a pessoa saber como fazer a shkita de uma maneira técnica, ele tinha que ser judeu também. Qual vai ser o assunto halakhico mais ressaltado aqui? Que a nossa shkita, o abate kasher, a base dele é o abate dos sacrifícios no Mishkan. E depois o Mishkan é traduzido como tabernáculo. Não sei qual a diferença, as duas palavras. Você pergunta para alguém na rua, fala, olha, onde é o tabernáculo? A pessoa vai falar que é turbinado, o que está turbinado? Então vamos chamar de Mishkan mesmo. Lá no Mishkan tinha o Mizbeach, né, o altar, se faziam sacrifícios. Durante os 40 anos no deserto, se a pessoa quisesse comer uma carne, ele tinha que fazer um korban, um sacrifício. E depois foi permitido já pela própria Torá que quando a gente entrasse na terra de Israel, aí não precisaria mais ir até o Bet HaMikdash, porque ia ficar muito longe. E a gente faria esses sacrifícios. Não sacrifícios, já poderia comer a carne sem precisar fazer os sacrifícios, o korban. Então a shchita, o abate da carne kasher, ele é um derivado do korban, e por causa disso só uma pessoa que ele poderia fazer um korban, que seria um judeu de depois da entrega da Torá, que ele é pedido para ele fazer um korban, só uma pessoa assim ele pode fazer um abate kasher, que é considerado lá em cima um abate kasher. Qual vai ser a diferença se o abate for kasher ou não for? O animal, quando morre, o animal ele tem uma alma. Quando ele morre, sai a alma do animal e entra, paira sobre esse animal morto um espírito impuro. O ser humano também, quando falece, sai a alma, paira sobre ele um espírito impuro também, mais do que o animal. Por isso o cemitério é considerado um lugar impuro. O que acontece na prática é que, dá um exemplo para vocês, uma historinha que aconteceu. O Baal Shem Tov, contam que o Baal Shem Tov e o Rabbi Heskel de Praga, conhecido como Noda Beyuda, os dois se encontraram e chegou lá uma senhora com uma galinha. Ela perguntou se essa galinha é kasher, se o marido dela fez a shchita, fez o abate kasher da maneira correta. O Baal Shem Tov falou para ela, olha, eu estou vendo que está pairando sobre a sua galinha um espírito puro. O Rabbi Heskel de Praga falou, não, mas não é o suficiente falar isso para ela, isso ainda não é Psak Halachá. Psak Halachá não pode ser baseado no assunto espiritual que você está vendo. Aí o Rabbi Heskel de Praga falou, não, tem que mostrar para ela na galinha que estava kasher. Mas, novamente, se ele mostrasse na galinha, porque o Baal Shem Tov também sabia disso, que tinha que mostrar na galinha. Mas mostrar na galinha que foi cortada da maneira correta ainda não é o suficiente. A pessoa que fez isso tinha que ser um judeu. Então, e a prova disso, que quem tinha feito aquilo era um judeu, é que saiu a alma da galinha e pairou um espírito puro sobre essa galinha. Ou seja, vamos dizer assim, entre nós, de uma maneira bem preto no branco, que a diferença entre uma carne kasher, que um judeu fez um abate da maneira correta, ou entre uma carne que um não judeu ou uma máquina fez o abate da maneira correta, a diferença vai ser essa. Sendo que todo o assunto da carne é um assunto espiritual, e para pairar sobre esse animal o espírito puro, é obrigado que uma pessoa que, pela Torá, ele poderia fazer um korban, um sacrifício no Mishkan, no Bet HaMikdash, ele agora seja a pessoa que faça esse abate kasher. Aí, por causa disso, carne kasher não tem o que fazer.
derivados de carne, derivados de carne, tem que ter um judeu que faça essa shchita. E então o que se faz no lugar que não tem essa possibilidade? Aí tem duas formas de resolver o problema. Vamos dizer assim, aí vamos dar um apoio moral para o pessoal vegetariano, vegan, não sei exatamente todas as soluções que tem para isso, mas eu sei que tem carne de soja, tem peixes, deve ter essas mesmas proteínas da carne, deve ter em outros lugares também. Hoje em dia tem o Google, Rabino Google. Você digita uma pergunta no Rabino Google, ele te responde qualquer coisa. Então, teria que digitar no Google uma pessoa que não quer comer carne, por motivos religiosos, que seria aqui o caso, né? Até que ele mude para um lugar que tenha carne kasher, até que tragam para o lugar dele uma carne kasher. Essa pessoa que não quer comer carne, o que ele faz para substituir a carne que ele não está comendo? Tem muita gente em São Paulo que não come carne por motivos de saúde, né? Que a carne acaba causando colesterol no sangue. Eu não entendo, não estudei medicina, não sei tudo que prejudica. Mas o peixe aqui é mais caro do que a carne. Tipo, você vai comprar um salmão, tá? R$50 o quilo. Você compra um peixe que vem daí do Goiás, lugares assim, até chegar aqui um tambaqui, uns peixes que vêm aí da região de vocês, ele chega aqui num preço muito grande. Aí vocês que estão aí num lugar que dá para comprar um peixe mais barato do que a carne, do que custa a carne aqui, e não tem carne, então verifica essa possibilidade. Estou falando sobre pessoas normais numa situação normal. Se o médico fala que a pessoa precisa de uma proteína, já entra em outra categoria da Torá. Tudo que tem a ver com problemas de saúde entra em outra categoria. Ou seja, assim, de acordo com a Torá, se a pessoa está num perigo de vida, que o médico fala que o único jeito dele sair desse perigo de vida é comendo um porco, então tem que comer o porco. E graças a Deus que hoje não tem esses problemas, mas Deus me livre, quando caiu um avião em lugares que não tinha comida, aí a pessoa, até chegar o resgate, até alguém vir salvar essas pessoas que caíram com o avião, era permitido para eles comer qualquer coisa por causa do perigo de vida, que não tinham o que comer. Agora, no caso da carne, se alguma pessoa, Deus me livre, está sofrendo de alguma doença que ele é obrigado a comer carne, se faz para ele à parte, se faz para ele com utensílios separados. Por motivos de saúde já é outra categoria da Torá. Agora fala que todo mundo precisa comer carne. Aí digita no Google sobre os veganos, vegetariano. Mas vegetariano que toma leite e come peixe. Porque tem vegetariano que é muito marmeiro. É muito marmeiro e não come peixe, não toma leite. Procura no Google, eu não sei, depois me fala como se chama isso. Tipo de vegetariano que ele come peixe e toma leite. E ver se as proteínas da carne estão lá no peixe também. Então, em soja, em outros lugares. Dá para resolver o problema de outra maneira, até que a comunidade cresça e chegue aí já um shochet, um rabino, um shochet, e de vez em quando não é a mesma pessoa. Que para ser shochet, dizem nossos sábios, tem uma estrela vermelha, quando ela está regendo no meio do céu, essa pessoa que nasce naquela hora, ele vai ser um derramador de sangue. Então, quer dizer assim, a vocação para assassino. Aí, como ele direciona isso para o lado bom, ou ele aprende a shritar,
ou ele vai ser um shochet, ele vai fazer abate kasher, ou ele vai ser um cirurgião, fazer um brit milá, circuncisão, mas ele vai ter que direcionar esse dom natural que ele tem de assassino para uma coisa boa. Aí ele vai viver a vida inteira, vai ser um tzadik, nunca vai assassinar ninguém, só vai fazer o abate dos animais. E tem gente que não nasce com esse dom natural. Eu já contei, por exemplo, no meu caso, uma vez me falaram, foi a aula de ontem lá na Neman, me falaram que o Brasil é o maior exportador de carne para o Oriente Médio, e eu, como brasileiro, posso ganhar muito dinheiro se eu estudar Shkita. Aí viajei até o Baba Sali, em Netivot, falei para ele, olha, eu quero estudar Shkita. Ele me falou, Shkita lá, Shkita não. Falei, então o que eu vou fazer? Eu falei, primeiro casa, depois a gente vai te dar já a pronúncia. Depois, quando teve caparotes no Yom Kippur, a gente faz caparotes com galo em cima da cabeça, depois dá o galo para o shochet para fazer shkita. Foi a primeira vez que eu vi fazendo shkita assim na minha frente. Passei mal, sonhei com a galinha de noite. Eu vi que eu não nasci para isso. Tem gente que nasceu para isso, então isso que dizem nossos sábios, tem que nascer nessa hora que está aquela estrela vermelha no meio do céu, tem que nascer para isso, senão você não consegue fazer. Então, lugar que não tem carne, tenta outras soluções, e a não ser que tenha uma prescrição médica para uma pessoa que ele tem alguma fraqueza, tem algum problema, sai dessa categoria de coisas normais. Quer dizer, problemas médicos tem que levar a pessoa no hospital, mesmo no Shabbat, de carro. Tudo que tem a ver com problemas médicos já entra em outra categoria. Mas uma pessoa normal, dá para substituir a carne por outras coisas muito mais saudáveis. Muito, muito mais saudáveis. Gente, continuem fazendo as perguntas, só que eu não tenho tempo para verificar quem perguntou, mesmo que se faz o arroba, meu nome, eu não me chega um aviso. Então, muita paciência, vai perguntando, pergunta a mesma pergunta mais uma vez, até eu conseguir descobrir que a pergunta foi perguntada, que é falta de tempo mesmo. E muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Atzlachá, briut, panasá, bechefa, tudo de bom. E Kol Tov.